Olá, galera, tudo bem com vocês? Bom, antes de começar qualquer coisa, eu tô aqui lavando as minhas mãos, né? Afinal, é muito importante manter as mãos limpas. Vocês já pararam para pensar o tanto de micróbio que a gente tem nas nossas mãos? Já imaginou se a gente conseguisse ter uma visão de raio-x e conseguisse ver tudo que está escondido nas nossas mãos? Nossa, acho que a gente ia ficar assustado com tanta coisa que a gente ia ver, né? Mas o que será que são esses micróbios que estão nas nossas mãos? Será que são apenas vírus também, como a gente vem ouvindo falar ultimamente? Ou será que existem também outros organismos que se escondem nas nossas mãos? Isso é uma boa pergunta para uma aula de ciências, não é? Exatamente, o seu raciocínio está certo. Nossas mãos, elas estão cheias de micro-organismos. Não só os vírus, mas também outros micro-organismos como as bactérias. As bactérias, elas fazem parte de um reino especial chamado reino Monera. E quem são as bactérias? Bom, as bactérias são seres procariontes, ou seja, elas não têm um núcleo definido. O material genético fica espalhado lá no citoplasma. Elas não têm aquela membrana carioteca que envolve o núcleo. Então, por isso, são organismos procariontes. Além disso, as bactérias também podem ser classificadas como seres autótrofos, ou seja, que produzem o seu próprio alimento através de processos como fotossíntese ou quimiossíntese, ou heterótrofas, que são aquelas bactérias que não produzem o seu próprio alimento, que precisam de fontes externas para se alimentar. Além disso, as bactérias elas podem viver sozinhas ou elas podem viver também em colônias, ou seja, com vários organismos juntos vivendo ao mesmo tempo. Dentro ainda desse reino Monera, além das bactérias, a gente pode encontrar também as cianobactérias. Então, são os dois tipos de organismos que a gente pode ter dentro do reino Monera. E outra característica que a gente tem desses organismos é que eles são unicelulares, ou seja, eles são constituídos de apenas uma célula e não várias células como a gente tem em outros organismos vivos. Ah, tá explicado então. Quer dizer que além de vírus nas minhas mãos também, quando eu não lavo, tem muitas bactérias? Nossa, realmente, eu acho que se a gente tivesse uma visão de raio-x e pudesse ver tudo que tá por aí, a gente ia se apavorar. Falar em se apavorar, vocês já viram que tem muitos iogurtes que estão escrito que tem lactobacilos vivos? Será que a gente está comendo coisa viva quando a gente come iogurte? O que será que são lactobacilos vivos? Ah, mas isso eu posso te explicar. Lactobacilos diz respeito ao formato que a bactéria tem com relação ao corpo dela. Principalmente a palavra bacilos. Lacto é por conta do leite, mas bacilos se refere ao formato que essa bactéria tem. A gente tem 4 tipos básicos de formatos de bactérias, que são os cocos, bacilos, vibriões e espirilos. Os cocos são essas bactérias que têm esse formato arredondinho, formato de cocos mesmo. Os bacilos são essas bactérias que têm formato compridinho, como se fosse um bastão. Os vibriões são as bactérias que têm uma fórmula de víbrio, que a gente fala, que parece uma vírgula, assim. E os espirilos são as bactérias que têm as formas espiraladas. Então, as bactérias, elas podem e elas são classificadas basicamente de acordo com esses 4 tipos. A gente tem ainda que as bactérias, elas podem se organizar em várias cadeias, uma do ladinho da outra, e formar, por exemplo, streptococcus ou estafilococos, dependendo da organização delas. Os streptococcus são formados quando, por exemplo, a bactéria se organiza em formato de colar, como se fosse um colar de pérolas, então são streptococcus. Os estafilococos são quando as bactérias se organizam em cachos, elas parecem formar cachos de uva. E daí a gente também tem os diplococos, quando as bactérias se organizam em 2 cocos juntos. Então tem várias classificações, mas basicamente a gente tem 4 tipos. Repetindo, cocos, bacilos, vibriões e espirilos. Falando ainda das características das bactérias, para elas se movimentarem, ela pode ter alguns acessórios especiais, digamos assim, dispositivos especiais,
que são os cílios ou flagelos. Os cílios, eles são estruturas mais pequenininhas e realmente parecem com cílios, que a gente fala o nome, que ficam ao redor do corpo da bactéria e se mexem, ajudando ela a se movimentar. Já os flagelos são estruturas mais alongadas e que conseguem se mexer com maior amplitude de movimento e também ajudam a bactéria a se locomover. Como eu já tinha falado anteriormente, as bactérias em geral, elas são células procariontes, ou seja, elas não têm o núcleo delas organizado. Por conta disso, elas vão ter o material genético delas espalhado no citoplasma. Mas além desse material genético principal, ela tem uma outra estrutura que é chamada de plasmídio. Esse plasmídio é um DNA circular, ou seja, tem formato de círculo, como o próprio nome diz, que é um DNA acessório, que também vai ser muito importante para a bactéria. Além disso, a bactéria possui a membrana plasmática e ao redor da membrana plasmática ela possui uma estrutura que é a parede celular. A parede celular da bactéria vai ser muito importante para proteger ela e para impedir que ela desidrate, ela perca nutrientes, ela acaba morrendo por causa que está exposta no ambiente. Então, essa parede celular da bactéria é muito importante para ela. Mas é importante falar uma coisa aqui, a parede celular que tem na bactéria é diferente da parede celular que tem lá nas células vegetais. A constituição dela é um pouco diferente, tá? Então, a estrutura tem o mesmo nome, a estrutura, e serve também para proteção, mas com constituição diferente. Falando ainda dessa parede celular das bactérias, elas têm uma constituição diferente, conforme eu falei, do que a parede celular dos vegetais. A parede celular das células vegetais é composta de celulose. Já a parede celular das bactérias é constituída de peptidoglicano, que é uma mistura de aminoácidos e açúcares, então a constituição delas também é diferente. Então quer dizer que as bactérias podem ser encontradas na minha mão, na comida que eu como e também quando eu fico doente, porque eu já fiquei doente e o médico falou que essa doença era causada por bactérias e eu tinha que tomar antibiótico. Nossa, as bactérias estão realmente em bastante lugar, né? Mas eu tava pensando aqui, como é que essas bactérias que estão no iogurte, ou que estão na nossa mão, ou que estão no nosso corpo quando não causam doença, como é que elas conseguem se desenvolver tão rápido? Porque com certeza não é só uma bactéria que causa doença, são muitas. Como é que de uma elas se transformam muitas? Como é que será que as bactérias se reproduzem? Bom, as pessoas ficam doentes por contaminação de bactérias porque elas têm uma forma de reprodução que é muito rápida. Elas se reproduzem de uma forma assim, de flash. A gente pode classificar a reprodução das bactérias como sendo sexuada ou assexuada. Uma reprodução assexuada é que não ocorre a troca de material genético, ou seja, não se mistura material genético de duas células, de dois indivíduos diferentes. Já a reprodução sexuada é aquela reprodução que tem a troca de material genético, ou seja, o material genético de um indivíduo vai ser trocado com outro a se juntar e formar um novo ser vivo. Na reprodução assexuada, a gente tem dois tipos, que é a bipartição e a esporulação. Como é que funciona a bipartição? A bipartição é quando uma bactéria, ela aumenta de tamanho, duplica o material genético dela e se divide no meio, formando duas bactérias. Então, de basicamente uma bactéria, eu consigo formar duas porque ela se divide no meio. Já a esporulação, ela é feita quando as condições ambientais não estão muito favoráveis para a bactéria. Então, ela está vendo que ela não tem quantidade de alimento adequado, que ela não tem nutrientes, água, e ela forma um esporo. Ou seja, ela desidrata, ela vai perder uma quantidade de água e de nutrientes ali, vai baixar o metabolismo dela como se ela fosse hibernar, sabe? E daí ela vai ficar com esse material genético ali, que vai ser envolvido por uma cápsula, e essa cápsula vai ficar exposta ao tempo durante muitos meses ou anos até que hajam condições favoráveis da bactéria voltar a se reproduzir por bipartição. Então, é um estado de dormência esse estado de esporulação da bactéria,
muitas vezes ele nem é classificado às vezes como reprodução, mas simplesmente uma forma da bactéria se manter viva. Então, essa é a esporulação. As bactérias do tétano, por exemplo, elas fazem esporos. Por isso que muitas vezes elas permanecem tempo no ambiente e a pessoa às vezes vai se cortar com um prego enferrujado ou em algum lugar com uma madeira, qualquer coisa assim, corta, não lava bem o ferimento. Essas bactérias que estavam ali em formato de esporos para conseguir sobreviver, quando entram em contato num corpo de uma pessoa, elas encontram um local que é quentinho, que tem condições favoráveis, então elas começam a reproduzir, é daí que a pessoa adquire a doença. Beleza? Bom, e a reprodução sexuada das bactérias, que é aquela que tem a troca de material genético, como é que ela acontece, professora? Bom, acontece quando duas bactérias, elas se juntam, e ao se juntar, elas formam uma ponte, onde é possível uma bactéria passar o material genético para outra. E depois que elas trocam esse material genético, então elas se dividem de novo por bipartição e assim nascem essas bactérias, então, que tem material genético de ambos os pais. Isso é muito importante, por exemplo, para as bactérias adquirirem resistência a antibióticos. Você já ouviu falar disso? Que uma bactéria é resistente a antibiótico? Muito bem, isso acontece muitas vezes porque essas bactérias fazem reprodução sexuada e aquela que tinha característica de ser resistente a um determinado medicamento passa essa característica para outra bactéria. Então, essas bactérias vão adquirindo essas características de ter resistência aos medicamentos e assim por diante. É claro que existem diversas doenças causadas por bactérias, a gente conhece elas muito bem, né? Disenteria, sífilis, coqueluche, tétano, bronquite e diversas outras doenças causadas por bactérias. Só que as bactérias também, elas não causam só doenças, elas não fazem só mal para o ser humano. Elas também são usadas em muitos processos que são importantíssimos para nós e que nos trazem benefícios. Elas são usadas, por exemplo, no processo de fermentação. Elas ajudam também na decomposição dos alimentos. Elas também são extremamente importantes para a fixação do nitrogênio no solo. O nitrogênio é esse gás que está na atmosfera, mas que é muito importante para as plantas, e quem ajuda as plantas a pegar esse composto que está em forma de gás e fixar ele na terra são as bactérias. Elas também são importantíssimas na indústria farmacêutica, para trabalhos de genética e por aí vai. Então tem diversas utilidades da bactéria e diversas coisas que ela pode fazer bem para o ser humano. Ela não é só causadora de doenças e que traz problemas para o ser humano, não. As bactérias, elas são organismos muito importantes para nós também. Nossa, que reino interessante, não? Um reino Monera, que é composto de cianobactérias e bactérias, e essas bactérias, elas podem estar na nossa comida, podem estar nas nossas mãos, em tudo que nós tocamos, e também podem nos causar doenças. Nossa, ainda bem que essas bactérias fazem coisas boas também. Já pensou se elas só causassem doença? Com certeza, esse reino Monera me surpreendeu. Olha, quanta coisa diferente, viu? Espero que vocês tenham entendido bem esse conteúdo de bactérias aí. Se ficar alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo na descrição, nos comentários, que eu vou respondendo vocês. Um abraço e até a nossa próxima aula de bio.